oportunidade. Sou grato porque Ele tem feito coisas maravilhosas em minha vida, tem me usado naquilo que Ele mesmo me chamou para fazer. Para mim é uma honra estar aqui, e eu quero usar as palavras do evangelista Vitor para dizer que é uma honra para mim, mais ainda, ter a minha família aqui. Tenho muitos parentes aqui hoje, tia, tio, primos, primas, as que casaram com os primos pequenos. Tem muita gente aqui. E não só da parte de mãe, mas também tenho ali minha prima Mariana e o seu esposo, meu primo João, que estão ali também. É uma honra para mim ter todos vocês aqui. Eles são por parte de pai, o restante é por parte de mãe. Eu não sei nem explicar em palavras a felicidade que eu estou aqui. Nem sei explicar. Meus queridos irmãos, abram comigo a Bíblia, livro do profeta Abacuque, no capítulo 3. Enquanto você acha o texto, eu quero agradecer ao evangelista Vitor e a Esté pelo convite que me fizeram. Também eles fizeram esse convite junto com a liderança dos jovens daqui de Santeria, tenho certeza disso. O irmão, eu vou lembrar, calma que eu vou lembrar. Da esposa, da outra senhora que está aí com ele também na liderança, não vou lembrar mesmo, mas dele, Marcelo, isso. Tá vendo como eu lembrei? Marcelo. Muito obrigado, que Deus abençoe, não só vocês, mas também essa juventude de Santeria. Que Deus abençoe vocês grandemente. E é claro que eu não posso esquecer, porque é a parte mais importante de mim também, a minha esposa, que está aqui. Arielle, linda, minha companheira de jejum, minha companheira de oração e de estudo da palavra. Graças a Deus. Eu estou emocionado porque é muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui. E nem é por isso aqui que eu estou emocionado, mas porque a palavra do Senhor ardeu no meu coração. Aleluias, aleluias. Eu chorei estudando essa mensagem. Eu chorei porque Deus, Ele falou profundamente na minha alma. E Deus, Ele vai falar com você também. Deus, Ele vai falar com você. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A palavra diz assim: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na Tua ira, lembre-te da misericórdia. Podeis assentar? A partir do tema que nós temos no MSBN anual e universal mundial, que é O Tempo é Chegado, quero vos ministrar essa noite sobre o tema Faz outra vez, ou faz de novo neste tempo. Quero vos ministrar essa noite sobre esse tema, faz de novo na nossa geração, faz de novo nesse tempo. É muito importante esse chamado, é muito interessante isso que está escrito nessa palavra, está escrito na mensagem que Abacuque passa para nós, porque em um momento ele vai dizer para o Senhor, na palavra que nós lemos, ele vai dizer isso. Faz de novo na nossa geração o que o Senhor fez na geração lá atrás. Faz de novo na minha geração o que o Senhor fizeste nos tempos passados. Abacuque, ele viveu em um tempo e foi aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E ele foi contemporâneo, ele viveu na mesma época que alguns outros profetas também, como Jeremias, como Ezequiel, como Sofonias, como Obadias. Ele viveu nessa época também. Abacuque, ele viveu numa época onde a geração se esqueceu da palavra de Deus. Abacuque viveu numa época onde a geração já não queria mais fazer aquilo que a palavra do Senhor mandava fazer. Abacuque viveu em uma época, em uma geração, em uma decadência moral, em uma decadência espiritual. Abacuque viveu em uma época, em uma geração, onde a idolatria estava tomando conta do povo, onde a corrupção judicial estava tomando conta do povo. Abacuque viveu em uma época, em uma altura, onde as pessoas estavam ignorando a aliança, o povo e o reino de Judá, a qual ele fazia parte, estava ignorando a palavra do Senhor. Eles ignoravam a aliança que Deus tinha feito com o povo. Isso é muito sério.
Abacuque por ser certo, Abacuque por ser íntegro, Abacuque por ser um jovem que clamava, ele clama por uma geração que estava em uma decadência. Abacuque clama em uma geração após a morte do rei Josias. A geração de Abacuque se esquece da palavra do Senhor. Após a morte do rei Josias, a geração de Abacuque, ela já não quer mais fazer aquilo que o Senhor ordenava a eles fazerem. A geração de Abacuque já estava em uma decadência tão forte, a ponto do profeta orar por várias vezes e clamar por várias vezes, pedindo por misericórdia pela sua geração. A geração de Abacuque era uma geração que já não frequentava mais os templos como antes. A geração de Abacuque era uma geração que já não se ouviam mais falando com as pessoas sobre esse reino nas ruas. A geração de Abacuque estava em decadência. A geração de Abacuque estava vivendo uma forte idolatria, estava vivendo por forte violência, e ele clama também por causa disso, porque é uma geração que não quer saber da palavra de Deus. É uma geração que não quer saber daquilo que Deus ordenou para o povo fazer. Então ele clama ao Senhor por esse povo. Um povo que vivia profunda decadência. Um povo que vivia profunda violência. Um povo que estava vivendo de qualquer maneira. Um povo que abandonou de verdade e abandonou os princípios do Evangelho. Um povo que abandonou os princípios de Deus. Abacuque viveu nessa época. E parece que eu pregando para vocês aqui, parece para mim que nós estamos vivendo há aproximadamente 2.626 anos atrás. Porque a nossa geração também vive decadência moral. A nossa geração também vive decadência espiritual. A nossa geração também está possuída por idolatria. A nossa geração também vive violência todos os dias. Pai contra filho, filho contra pai, jovens contra idosos, idosos contra outros. Nós também estamos vivendo uma geração que já está esquecendo daquilo que Deus colocou para nós vivermos. Parece que nós estamos vivendo a geração de Abacuque. Parece que a nossa geração está vivendo há 2.626 anos atrás, aproximadamente, quando Abacuque clamava pela sua geração, uma geração que estava em decadência, uma geração que vivia em violência, uma geração que vivia em corrupção judicial, uma geração que vivia no seu mais profundo das corrupções. Nós também estamos nessa geração. A nossa geração também vive essas coisas. A nossa geração também tem vivido tempos difíceis. A nossa geração também, nos noticiários, nós vemos isso todos os dias, nas páginas das redes sociais, vemos isso todos os dias, pessoas que já até foram instruídos no Evangelho, pessoas que já até outrora estavam no Evangelho, pessoas e jovens que até um dia atrás pregava, tocava, ministrava, eram os missionários e vivem em decadência espiritual. Parece que nós estamos vivendo a geração de Abacuque. Parece que nós estamos vivendo, e se eu for a cada um de vocês perguntar, você conhece alguém que nasceu no lar evangélico, ou que há muitos anos atrás aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que hoje já não pratica mais essa palavra? Certamente você vai virar para mim e dizer: James, eu não conheço apenas um, mas eu conheço vários, porque eu também conheço. É assim que está vivendo a nossa geração. Uma geração que se esqueceu da palavra de Deus. Uma geração que já não quer mais saber da palavra de Deus. Sim, e eu não estou generalizando. Sabe por que eu não generalizo? Porque assim como Abacuque, você está aqui. Porque Abacuque foi um dos remanescentes. Abacuque era um jovem remanescente na sua época e na sua geração. Abacuque era um dos remanescentes na sua geração. Um homem que orava e chorava pela sua geração. Um homem que orava e clamava pela sua geração. Um homem que não deixou em momento nenhum decair a palavra de Deus na sua vida.
Um homem que em momento nenhum olhou para o lado, olhou para o outro e disse: vou fazer o que a minha geração está fazendo. Não, Abacuque, assim como você, é um remanescente que ainda intercede pela sua geração. Abacuque, assim como você, é um remanescente que ainda ora, que ainda chora, que ainda jejua, que ainda clama pela sua geração. Que por mais que lá fora eles estejam em decadência, aqui dentro você está sendo revestido para quando você chegar lá fora, você mostrar para eles que ainda existe um Deus que salva, ainda existe um Jesus que cura, ainda existe um Jesus que transforma, ele liberta e leva o homem para o céu. Você é um remanescente. E se você está aqui e abandonou o Evangelho, então você daqui a pouco vai ter a oportunidade de se reconciliar, porque você também pode ser um remanescente. Nós precisamos disso. A nossa geração precisa disso. Nós precisamos de jovens e adolescentes fortes que oram, que buscam, que jejuam pela nossa geração. Em momento nenhum Jesus ensinou a gente a virar as costas para eles. Em nenhum momento Jesus ensinou a gente a virar as costas para a nossa geração. Em nenhum momento Jesus nos ensinou a olhar para aqueles idólatras e deixar eles de lado. Em nenhum momento Jesus nos ensinou a olhar para aqueles que estão enfiados nos mundos das drogas e olhar para eles e dizer que eles não importam. Não! Eles importam sim para nós. Se para Cristo eles importam, então para nós importam também. A nossa geração está em decadência, mas você é um remanescente que não vai deixar isso permear para sempre. Aleluias! Abacuque é um profeta, se não o único profeta, que o livro não começa dizendo: veio a palavra do Senhor a... Os outros profetas, muitos outros, o livro começa assim: e veio a palavra do Senhor a... E veio a palavra do Senhor a... Não, Abacuque não espera vir palavra de Deus a ele. Abacuque não espera vir palavra de Deus para ele dizer para o povo, não. Abacuque talvez é o único profeta que ele sim vai até o Senhor questionar a Deus. A coragem de Abacuque me constrange. Porque Abacuque ele vai até a Deus, questionar a Deus. No capítulo 1 de Abacuque você vai ver, no versículo 2 ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu clamarei e o Senhor não vai me responder? Até quando, Senhor, não me escutarás? Até quando eu gritarei violência e o Senhor não vai fazer nada? Abacuque vira para Deus e o questiona: Senhor, não está vendo a minha geração como está? O Senhor não está vendo como está a minha geração? Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? Até quando? O texto nos faz perceber que esse é um questionamento de alguém que já está clamando há muito tempo, mas não vê resposta de Deus. O texto nos faz perceber que Abacuque está clamando por muito tempo, mas ele não consegue ver a resposta de Deus, porque de fato Deus não responde até aquele momento. Mas ele questiona. A coragem de Abacuque, ele questiona. Até quando, Senhor? Até quando? Era um clamor de alguém que não queria ver o sofrimento do seu povo. Um clamor de um jovem que amava a sua geração. Um clamor de alguém que amava o seu povo e não queria ver eles daquela maneira. Não queria ver eles daquela forma. Aí o Senhor responde para Abacuque. O Senhor responde para ele. Aí o Senhor responde e dá uma resposta para Abacuque, que não era a resposta que Abacuque queria ouvir. Deus responde para Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou usar os caldeus para prender vocês. Eu vou usar os babilônios contra vocês. Eu usarei os babilônios, um povo cruel, um povo violento, um povo que o mundo inteiro tinha medo, um povo que aonde chegava eles ganhavam guerras, aonde quem eles levavam cativos, eles humilhavam. Um povo que humilhava os cativos que eles pegavam. E aí Deus, que é soberano, vira para Abacuque e diz:
esse meu povo aí que está em decadência, eu vou permitir que os babilônios entrem para vocês e levem vocês cativos. Ninguém quer uma resposta dessa. Ninguém quer uma resposta dessa. Então eles estavam prestes a serem destruídos, a serem levados cativos pelos babilônios. Esse é o primeiro questionamento e a primeira resposta. O segundo questionamento de Abacuque, ele diz, Senhor, ele diz, o Senhor responde. E eu fiquei alarmado com a resposta de Deus. O Senhor responde dizendo aquelas coisas, não era a resposta que ele queria. E Abacuque questiona mais uma vez, dizendo, Senhor, como pode usar esse povo má, esse povo intolerante, esse povo cruel, como o Senhor pode usar esse povo, um povo que peca muito mais do que nós, um povo que está muito mais longe da presença do Senhor do que nós, como o Senhor pode usar esse povo para vir contra a gente? Tem misericórdia, como o Senhor pode fazer isso conosco? Abacuque questiona mais uma vez. No capítulo 2 vem a segunda resposta de Deus a Abacuque. E é uma resposta agora para tranquilizar o coração do profeta. Agora Deus responde e dá uma resposta para Abacuque que vai tranquilizá-lo em uma certa maneira, até certo ponto o tranquiliza. Porque Deus vai mostrar para ele que ele ainda está no controle de todas as coisas. E aí Deus responde para ele. Aí Deus diz para Abacuque, escreve a visão que eu vou te dar agora. Mas escreve em tábuas e escreve com letras muito grandes, para que quem passar correndo consiga ver o que você vai escrever. Abacuque escreve tão grande que quem passe correndo consiga ler essa visão, porque a resposta de Deus não era apenas para quem estava clamando, mas a resposta de Deus é para uma geração inteira, e Deus queria que a geração inteira olhasse essa resposta e se colocasse de novo na posição que ele queria. Então Deus ele responde, Abacuque, escreve aí. Ainda não chegou o tempo, Abacuque, de eu entrar com providência. Ainda não chegou o tempo de livrar vocês das mãos dos babilônios. Eles vão levar vocês. Mas, Abacuque, esse tempo vai chegar, Abacuque. O tempo de eu livrar vocês e a sua geração vai chegar, Abacuque. Abacuque, ainda não chegou o tempo, mas eu vou livrar vocês. Eu vou entrar com providência nessa causa, ainda que pareça que esteja demorando, Abacuque. Escreve, o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, ainda que esteja demorando a resposta de Deus. Quem é justo, exercita sua fé, confia e espera. Era isso que Deus estava dizendo. Ainda que esteja difícil para alguém, a saída é ter fé. A saída é confiar. Os maus perecerão, mas o justo viverá por meio da fé. Os babilônios serão castigados, Abacuque. Eles pagarão em dobro tudo aquilo que fizeram de mal para o povo, tudo aquilo que estão fazendo de mal contra vocês, eles pagarão em dobro. Apenas espere, apenas confie. Era o que Deus estava falando para a geração de Abacuque. A nossa geração não é diferente. Porque os remanescentes estão clamando, e Deus está dizendo para alguém aqui, espere, confie, tenha fé, porque o justo viverá pela fé, e ainda o controle está nas mãos de Deus. Talvez eu estou pregando para alguém aqui, que está clamando pelo seu parente que deixou os caminhos do Senhor. Talvez eu estou pregando aqui nessa noite para alguém que quer ver Deus salvar alguém na sua família. A resposta de Deus para você nessa noite é: espera, confia, o justo viverá pela fé, e uma hora, na hora certa, ainda que pareça que esteja demorando, não está demorando, no tempo certo, Jesus dará a resposta que você procura. E ainda que não seja a resposta que você espera, fique tranquilo. Porque o controle ainda está nas mãos do nosso Deus. Aleluias. Abacuque entende então. Abacuque entende o que Deus falou. Abacuque entende a resposta de Deus. E Abacuque agora para de clamar. Ou melhor, ele para de questionar. Abacuque para de questionar.
o questionamento de Abacuque cessa, porque ele já entendeu que Deus entrará com providência. Abacuque já entendeu que Deus vai fazer alguma coisa. Abacuque entendeu que Deus ainda está no controle e ele vai fazer alguma coisa pela sua geração. Abacuque entende isso. Abacuque, entendendo isso, ele escreve uma canção. Ele ora em forma de canção. Ele escreve algo interessante. Capítulo 3, versículo 17, ele escreve uma canção que você conhece bem. Ele diz: portanto, ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mais mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Versículo 18, todavia, portanto, porém, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei ao Deus da minha salvação. Ele entende que a sua geração está em decadência, ele clama, ele ora, Deus diz: eu vou castigar, mas depois eu vou castigar quem está castigando vocês, e vou tirar vocês dessa situação. Abacuque diz: Senhor, é assim que o Senhor vai fazer? Então eu vou esperar, todavia eu me alegrarei, ainda que no curral não tenha vaca, ainda que o meu povo não queira clamar, ainda que a minha geração esteja em decadência, ainda que o povo esteja em violência, ainda que não dão a mínima para mim, ainda que eu ore sozinho, ainda que eu venha para o templo orar sozinho, ainda que eu clame e ninguém me escuta, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas um remanescente, mesmo entendendo o que está acontecendo, ele clama. Um remanescente de verdade, aquele que não quer ver o sofrimento do teu povo, aquele que quer ver todos eles se converterem, ainda que ele entenda, ele não para de clamar. Por isso que nós lemos em Abacuque, capítulo 3, versículo 2, por isso que nós lemos Abacuque dizendo: ouvi, Senhor, a tua palavra e fiquei alarmado. É por isso que nós lemos isso. Ouvi, Senhor, a tua voz. É Abacuque dizendo: eu ouvi a sua resposta, Senhor. Eu entendi a sua resposta. E eu fiquei perplexo com a sua resposta. Eu fiquei alarmado com a sua resposta. Só que tem uma coisa que Abacuque faz e ele pede: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. A notifica, faz conhecer. Em uma versão melhor aqui: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, Senhor, tenha compaixão de nós. Olha o clamor de Abacuque. Faz de novo na minha geração o que o Senhor fez nas gerações passadas. Faz de novo, Senhor. Aleluias. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha geração o que o Senhor fez na geração passada. Lembra que eu falei que parece que nós estamos vivendo na geração de Abacuque? Lembra que eu falei que a nossa geração também está vivendo essa decadência moral, essa decadência espiritual? Isso tudo que eles estavam vivendo também está vivendo. Pois é, o nosso clamor como remanescente faz de novo, Senhor, o que o Senhor fez nos tempos passados. Abacuque clama isso porque ele leu e ele ouviu como Deus tirou o povo de Israel do Egito. Ele tinha visto e tinha ouvido falar, tinha lido de todos os feitos que o Senhor tinha feito. E ele ficou perplexo, mas ele sabia do poder da mão do Senhor. Então nós não temos ouvido, então nós não temos visto do que Deus fez no tempo passado, então nós também podemos clamar: faz de novo, Senhor, nos nossos dias o que o Senhor fez nos dias passados. Eu não sou muito velho, tenho 29 anos de idade, nasci em 1996, mas eu sou de uma geração que ainda viu igrejas pequenas, mulheres clamarem, as irmãs começarem a clamar, cantando: fala Deus,
fala, Deus. E elas começavam a cantar, eram cheias do Espírito Santo, colocavam as mãos sobre os enfermos eram curados. Eu sou ainda também de um tempo onde eu via, quando o irmãozinho tocava o sino para levantar todo mundo da oração, e ninguém queria levantar, porque era gostoso estar orando na presença de Deus. Eu sou de um tempo, e sou desse tempo, não sou velho, mas eu cheguei a ver pessoas levantar as mãos e o câncer sair. Eu cheguei a ver pessoas orarem nos hospitais. Eu estava lá, eu vi, eu fui uma das mãos que levantei, e o Senhor curou, e o Senhor fez. Eu sou de uma geração e eu vi tudo isso acontecer. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Faz de novo, aleluias. Faz de novo, Senhor, na minha geração o que o Senhor fez no tempo passado. Faz de novo, Senhor, faz de novo. Em Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus, dizendo para os discípulos, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, porém ficai. Jesus diz, porém ficai, ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque depois disso vocês vão fazer coisas, ou seja, depois disso vocês terão experiências extraordinárias, mas porém ficai. Esse ficai que Jesus está dizendo é permanecer na presença de Deus, não é ficar parado à toa. Jesus não disse ficai porém parados, Jesus não disse ficai porém à toa, Jesus não disse ficai porém esperando, não, Jesus disse ficai porém, porque vocês serão revestidos de poder. Esse ficai de Jesus aqui é ficar na presença dele, buscando diariamente, porque ele faria algo extraordinário naquela geração. Em Atos 2 nós vemos esse cumprimento. Lembra? Quando em Atos 2 está dizendo lá que de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, com as quais pousava sobre cada um deles. E o versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas. Depois desse dia, a igreja nunca mais foi a mesma. Eu estou contando para vocês algo que nós lemos. Abacuque também leu, Abacuque também viu e clamou pela sua geração. Nós também lemos, nós também vimos, e nós também temos que clamar pela nossa geração. Depois desse dia, Pedro saiu e foi pregar. Pedro não tinha vivido ainda experiências extraordinárias com o Espírito Santo. O Espírito Santo encheu eles ali. Pedro sai para pregar. A Bíblia diz que quase 3.000 almas aceitaram a Jesus na primeira pregação de Pedro. E Pedro não pregou que Deus daria casa nova. Pedro pregou dizendo: arrependei-vos porque é chegado. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Era palavra de confronto. A nossa geração está acostumada com palavras mais tranquilas, mas ainda tem gente que gosta de ouvir o arrependei-vos. E Pedro pregou, e quase 3.000 almas aceitou Jesus. A igreja nunca mais foi a mesma. Pedro caminhando com João para o templo, chegando na porta do templo, ele vê um homem, e o homem olha para eles e diz: me dá uma esmola, por favor, me dá um dinheiro, por favor. Só que Pedro estava energizado pelo Espírito Santo, Pedro estava cheio do Espírito Santo, Pedro estava vivendo experiências extraordinárias através do Espírito Santo. Pedro olha para ele e diz: olha, o que você está me pedindo, conjecturando, é algo material, mas eu tenho algo aqui que você ainda não provou, que eu vou te dar agora. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O coxo estava dizendo para Pedro: Pedro, me dá dinheiro. E Pedro estava olhando para o coxo e dizendo: eu vou te dar a oportunidade de você correr atrás do seu próprio dinheiro. Levanta daí e anda. A igreja nunca mais foi a mesma. Depois disso, Pedro prega de novo. Pedro e os discípulos saem, os apóstolos, a pregar. E a Bíblia diz que constantemente, todos os dias, se acrescentava o número de salvos.
por causa do poder dessa palavra, por causa do poder do Espírito Santo. A igreja nunca mais foi a mesma. Pedro foi para a casa de Cornélio, chegando lá pregou a palavra e o Espírito Santo desceu, encheu a casa e eles começaram a falar em novas línguas. Por quê? Porque a igreja nunca mais foi a mesma depois que o Espírito Santo desceu. A igreja nunca mais foi a mesma. Um homem estava indo para Damasco, só que ele encontra com um ser e ele cai ao chão e esse ser fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois daquele dia, Paulo nunca mais foi o mesmo, ficou cego e sem comer durante 3 dias. Depois disso, ele foi fazer e pregar o evangelho cheio do Espírito Santo, e a igreja nunca mais foi a mesma. E nós estamos aqui para testemunhar do que eles viveram, porque a igreja nunca mais foi a mesma, e na nossa geração precisamos fazer como Abacuque e clamar: faz de novo, Senhor, na minha geração, o que o Senhor fez com eles lá atrás. Aleluias! Nós estamos aqui como remanescentes para clamar: faz de novo, faz de novo. Oh, como era gostoso nas reuniões de oração. Nós estávamos de joelho orando durante 1 hora. Ah, como era gostoso nos cultos de ensino da palavra, quando a igreja era cheia. Ah, como era gostoso em uma festividade, o culto acabava às 10 e o povo ia embora à meia-noite, batizados com o Espírito Santo. Ah, como era gostoso quando um jovem chegava na escola de calça e de chinelo. Eles olhavam para ele dizendo: você está ficando doido nesse calor de calça e chinelo? E o jovem olhava para eles e dizia: não, eu tenho um nome a zelar. Esse nome é o seu não, é o nome de Jesus. Dentro da escola, na faculdade, na rua, na vizinhança, essa geração precisa voltar a viver essas coisas. Por isso precisamos clamar: faz de novo. Aleluias, aleluias, aleluias. A nossa geração precisa disso. A nossa geração precisa disso. O grupo que cantou aqui, os jovens, eles cantaram uma canção. Que na canção diz: a nossa geração tem lenha para queimar, pode incendiar, vem me batizar. É lindo cantar isso. E está tudo bem cantar isso. Está tudo bem cantar isso. Só que deixa eu falar alguma coisa para vocês que talvez seja segredo para alguns aqui. Vou até falar baixinho, que eu grito. Vou falar baixinho, talvez seja segredo. Geração que não ora não tem lenha para queimar. Geração que não estuda a palavra de Deus não tem lenha para queimar. Geração que não frequenta a escola bíblica dominical não tem lenha para queimar. Não pense que essa mensagem é para outro, é para você mesmo que está aqui. Geração que não frequenta culto de ensino não tem lenha para queimar. Não. Geração que não obedece o seu pastor não tem lenha para queimar, não. Pode vir para a festividade pular. Pode vir para cá falar em mistério. Se Deus já te batizou, pode falar. Pode vir para cá nos cultos de festividade e congresso, colocar o uniforme, cantar aqui no coral, pode tocar, pode fazer o que você quiser, mas a lenha não está queimando no coração de quem não ora, a lenha não está queimando no coração de quem não estuda a palavra, a lenha não está queimando, não tem como lenha queimar no coração de quem não quer saber dos princípios, das ordenanças e daquilo que Deus manda a gente fazer. Não tem lenha para queimar, não. Não tem, não. Não tem como. Uma geração que desobedece a liderança, uma geração que o pastor precisa cansar de chamar para as reuniões,
Uma geração que é líder, mas não quer assumir o papel de líder. Uma geração que é regente, mas não quer assumir o papel de regente. Uma geração que toca um instrumento tão bem, mas não quer se encaixar naquilo que a igreja propõe para ele, naquilo que a Bíblia diz. Uma geração que até quer pregar, mas as mensagens vêm do ChatGPT. Uma geração que até quer falar bonito, tem até uma boa oratória, mas não quer ir para o íntimo em oração. Não tem lenha para queimar. Desculpe a minha sinceridade. Aliás, desculpe nada. Estou aqui para falar. Não tem lenha para queimar. Não tem como ter lenha para queimar assim. Não tem como. E o que é que nós precisamos fazer, James? Clamar. Faz de novo, Senhor. Faz de novo na minha geração. Enche o meu coração. Enche o meu coração da sua palavra. Oh, aleluias. Aleluias. O Espírito Santo de Deus está incomodando gente aqui nessa noite. O Espírito Santo de Deus está incomodando gente aqui essa noite. E o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer pessoas saírem daqui pensando: eu também preciso fazer como a igreja. Nunca mais ser a mesma depois de ter tido um contato direto com o Espírito Santo. A nossa geração precisa disso. A nossa geração precisa disso. Para encerrar, a geração de Abacuque estava sofrendo. A nossa geração também está sofrendo. A geração de Abacuque foi presa, foi levada cativa. A nossa geração também está presa. A nossa geração também está cativa, está em cativeiro. Mas Deus ainda tem os seus remanescentes. Mas Deus ainda tem aqueles que estão clamando por avivamento. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. Ainda tem os remanescentes que estão clamando por libertação. Ainda tem os remanescentes que estão clamando por poder do alto. Ainda tem uma geração e os remanescentes que estão clamando ao Senhor. Ainda tem remanescente frequentando a escola bíblica. Ainda tem remanescente frequentando a escola bíblica anual. Ainda tem remanescente frequentando cultos de oração. Ainda tem remanescente indo para as vigílias. Ainda tem remanescente obedecendo o pastor. Ainda tem remanescente obedecendo a liderança. Aleluias. Ainda tem os remanescentes. Se coloque de pé, por favor. Eu quero orar com você. Aleluias, aleluias. Você que já teve experiências extraordinárias com Deus, continue clamando, porque Deus vai fazer você ter muito mais. Você que ainda não teve experiências com Deus, comece a clamar hoje por isso. Você que ainda não é batizado no Espírito Santo, clame a Deus por isso. Clame a Deus por isso. Nós, como igreja do Senhor, precisamos orar. Nós, como igreja do Senhor, precisamos clamar pela sua vida. Mas você também precisa nos ajudar. Você também precisa fazer isso. Na nossa geração, no nosso tempo, ainda se faz propósito com Deus, tá? Na nossa geração ainda se faz propósito de oração. Na nossa geração ainda se faz propósitos de jejum. Na nossa geração ainda se faz propósitos com Deus para ver coisas extraordinárias acontecerem. A nossa geração ainda sobe em monte. A nossa geração também ainda ora em vale. A nossa geração ainda frequenta vigílias. A nossa geração ainda frequenta cultos. Gente, a nossa geração precisa viver mais do Senhor. Mais do Senhor. Eu falei tudo isso para vocês e talvez vocês me perguntem: James, o que mudou de lá para cá? Foi Deus? Não. O que mudou de lá para cá foi o poder que diminuiu? Não. Foi a gente que mudou. Fomos nós que mudamos. Foi nós. Mas essa noite Jesus te chama novamente para clamar por avivamento. Essa noite Jesus te chama novamente para clamar por uma geração que precisa. Você adolescente, você juventude, clama ao Senhor. Feche os seus olhos, feche os olhos, igreja, e comece a orar.
e comece a orar ao Senhor, pedindo para que Ele avive a sua obra no nosso meio. Peça ao Senhor para Ele avivar a sua obra em nosso meio. Jesus Cristo, a sua igreja está diante de ti. A sua palavra foi ministrada, a sua mensagem foi pregada. Eu sei que o Senhor está no meio do seu povo. Eu sei que o Senhor passeia no meio do seu povo. Eu sei que o Senhor ainda tem poder para derramar sobre a nossa juventude. Eu sei, Senhor, que o Senhor está pronto a derramar um revestimento de poder sobre nós. Eu sei que o Senhor está pronto para curar. O Senhor está precisando de remanescentes que ainda clama, que ainda chora, que ainda ora, que ainda busca o Senhor nas madrugadas, que ainda busca o Senhor pelas manhãs. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa geração. Nos usa, Senhor, nessa geração, ainda que tenha gente se perdendo, nós, ó Pai, ainda estamos aqui. Ajuda-nos, 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 batiza no Teu Espírito Santo, derrama o Teu poder sobre ele, derrama o Seu poder sobre ela. Era o nosso clamor essa noite. Faz de novo, Senhor, no nosso tempo, o que o Senhor fez lá atrás. Faz de novo, Senhor, no nosso tempo, o que o Senhor tem feito lá atrás. Oh, Jesus, não é pela emoção. Ah, Senhor, não é pelo choro. Ah, Jesus, não é por mais de contar histórias. Não, Senhor, é através da Sua palavra, enraizada em nosso coração. Faz de novo na nossa geração. É o clamor da Sua igreja essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Podei vos assentar. Aleluias. Eu quero